Vamos lá então, né? Vamos voltar, né, Reinaldo? Porque existem vários pontos ainda do caso lá que envolve o filho do presidente Lula, porque a gente precisa entender agora por que a Procuradoria-Geral da República defendeu que o caso migrasse do Supremo Tribunal Federal para a primeira instância da Justiça Federal. A PGR escreveu em manifestação ao Supremo que a atuação de Roberta Luxinha e de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, para favorecer os interesses de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, não culminou com o fechamento de negócios com o poder público. O que disse o texto, então? Embora tenham sido identificados pagamentos feitos por Camilo Antunes a Roberta Luxinger, a representação da Polícia Federal não menciona a conclusão de nenhum negócio entre o empresário e o poder público, que pudesse sugerir o efetivo entendimento às pretensões que o grupo se propôs a agenciar. A manifestação da PGR se refere a um dos casos sob relatoria do ministro André Mendonça, que é justamente o do canabidiol. O documento é assinado por Indeburgo Chateaubriand Filho, vice-procurador-geral da República, e aponta a ausência de indícios mínimos de participação de autoridade que justificaria a competência do Supremo Tribunal Federal e tendo sido afastada a conexão dos fatos com o objeto da operação sem desconto. Reinaldo, você já havia chamado atenção aqui para isso, né? Já comentamos sobre essa questão e eu queria que você pudesse dar, então, aí a sua análise sobre o caso, né? Esse pedido da PGR, se de fato o Supremo vai atender. A gente já viu, né? A assessoria do Mendonça já deixou claro que ele vai falar não. Agora, de novo, nós vivemos... Quando se politiza muito um caso assim, a lógica costuma deixar de ter importância e os fatos objetivos também. Muito bem, o Mendonça vai manter com ele o caso e que resposta ele vai dar a isso que disse a Procuradoria? Então, primeiro, não há evidência de pagamento de negociação feita com o poder público, nada, de autoridade com foro. Não há. E isso aqui, já passamos por isso hoje, mas agora é muito importante aqui. Vou ler outras aspas. Não há entre si, e aí o Mendonça vai ter que dizer, mas ele tem que mostrar. Não há entre si nenhuma conexão lógica de causa e efeito tão pouco instrumental, isto é, dessa questão da canabidiol e tal, com o INSS. Não há. A única relação que possuem provém da origem do achado, mas se tratando aqui de mera casualidade. Casualidade, não causalidade. É casual. Esse é um aspecto absolutamente relevante para que se pretenda reunir as investigações. O que se reclama, no caso, portanto, é a apuração autônoma, definida segundo as regras da competência aplicáveis a quaisquer novas ocorrências vindas ao conhecimento dos órgãos de persecução. Então, não tem relação. Se o caso do INSS tem gente com foro, tem que ficar no Supremo. Este outro achado, que envolve Lulinha, até agora sem crime, porque nós vamos falar da matéria da Veja daqui a pouco, e eu volto aqui para a minha imagem. Mas já é outra questão, tem crime, tem crime. O fato é, não existe razão para continuar lá. Mas eu quero que continue. Bom, aí vai ser uma questão de querer, né? Vai ser uma questão de querer. Quero porque quero. E, obviamente, isso tem sido eleitoralmente útil para o bolsonarismo. Não sejamos inocentes, né? As coisas são o que são. Reinaldo, vamos falar então, né, da reportagem da revista Veja, que trouxe aí o título pra gente de, abre aspas, Lulinha, os detalhes do inquérito sigiloso da PF que investiga tráfico de influência no governo, fecha aspas. E também existe ali um subtítulo que abre aspas, apuração da Polícia Federal, a que a Veja teve acesso, aponta filho do presidente como parte da engrenagem de esquema no Ministério da Saúde, fecha aspas.
De saída, o que você tem a observar sobre esse caso, Reinaldo, que trouxe então essa questão dos vazamentos, né, que a gente já vem falando ao longo do programa de hoje? Ô Marília, não sei se você sabe da minha origem, né? Além da origem indígena, é verdade. Como está na minha cor, né? Essa cor de cadáver, né? Isso aqui os italianos deixaram. Eu fui professor de português, né? Dei aula no ângulo e tal. E eu adoro palavras, eu adoro coisas. Eu acho muito saboroso quando você tem uma reportagem que diz assim: detalhes do inquérito sigiloso da PF. Detalhes do inquérito sigiloso, que já não é mais sigiloso, né? A gente tem aí uma antítese espetacular. Quase uma antítese realmente muito poderosa que se chama oxímoro, né? Que é quando uma palavra nega a outra. Não, e de novo, a Veja teve acesso, não deveria ter publicado? Deve publicar. Tem que publicar. Teve acesso, deve publicar. Agora, eu quero saber quem vazou. E por que só vaz de um lado? Continua a minha questão. Né? Aí tem ali no que antigamente se chamava linha fina na imprensa, né? Que Lulinha integrou a engrenagem do esquema no Ministério da Saúde. Até agora, qual esquema? Que negócio não houve. Negócio não houve, aí você diz, bom, mas lendo a reportagem a gente acha negócio. Não, não acha. Não acho negócio. Tem lá, sim, está escrito. De acordo com o relatório de investigação da PF, não há dúvida de que Roberta Luxinger mantinha uma sociedade oculta com Lulinha e Bittar. Os elementos probatórios obtidos, isso aqui é a PF falando, os elementos probatórios do curso da investigação revelam a existência de um núcleo de atuação permanente e coordenada. Essa linguagem aqui é para tentar caracterizar organização criminosa. Permanente, coordenada, né? Por Roberta Luxinger, Fábio Luiz e Fernando Bittar, voltada à interlocução de interesses privados perante agentes públicos. Isso tem o tempo todo. Nas mensagens, a lobista jactava-se de uma suposta proximidade com Lula, inclusive. Diz que o Lula ofereceu cargo para ela falou, estou em cargo nenhum e não quis o cargo, ando onde eu quero. Né? Perfeito. Leia a reportagem toda, grife ali onde é que está o crime. Pode grifar e manda depois na segunda-feira. Vocês têm os mecanismos aí. Eu achando, eu exibo aqui. Que eles se juntaram e queriam fazer negócio, queriam vender o tal, produzir, vender canabidiol para o Ministério da Saúde? Sim, sim e sim. Queriam. Quem ali conforme, o que é que eles conseguiram no Ministério da Saúde que se saiba nada. Mas esse vazamento, pelo visto, vai continuar a render, né? Porque agora, nós vamos ver daqui a pouco, o Mendonça mandou investigar o vazamento. Seria engraçado, né, Marília? Olha que raciocínio interessante. Mendonça manda investigar o vazamento. Aí começaria a vazar coisas da investigação do vazamento. O que você acha? Vamos começar a vazar a investigação do vazamento. De sorte que logo a relação da imprensa com a Polícia Federal e com os órgãos de investigação vira aquela bonequinha russa. Vai saindo uma bonequinha dentro da outra bonequinha, dentro da bonequinha. Quando a gente vê, a gente já não sabe mais em que mundo está. Está no mundo do Matrix. Mas tem mais coisa aí sobre a reportagem da Veja que é importante a gente destacar. Tem sim, viu, Reinaldo? Mais trechos aí dessa reportagem da Veja, porque ela afirma, a Polícia Federal, né, que lá está escrito o seguinte, abre aspas, o inquérito destrincha o esforço de Roberta e Lulinha para convencer o governo a regulamentar o uso de canabidiol no país. Egresso do ramo farmacêutico, o hoje notório careca do INSS articulava a realização de um negócio bilionário junto ao Ministério da Saúde.
Para o plano dar certo, era preciso destravar resistências políticas e mudar certas regras. Roberta explica o caminho que ela trilhava para poder driblar os problemas. Ela disse o seguinte: eu trabalho a política e também tenho ali via palácio. Eu sou boa de costura política, fecha aspas, foi o que disse então Roberta Luxinger. Contratada como consultora do Careca do INSS, a lobista acionou Lulinha para poder acelerar a regulamentação para a produção e venda de medicamentos à base de canabidiol. Resolvido esse problema, a segunda etapa do projeto era convencer o Ministério da Saúde a contratar uma empresa de Camilo Antunes para fornecer os remédios. Um negócio superior a R$1 bilhão. Abre aspas para o que diz então. Ontem eu disse para Fábio, Antônio está pressionando e acho bom você se mexer, fecha aspas. Foi o que escreveu o Luxinger em 23 de janeiro de 2025. Reinaldo, segundo a própria Polícia Federal, aconteceu alguma coisa tendo em base tudo isso que a gente acabou de ler? Não. Não. Leio na matéria. Não. Que queriam tudo isso? Como diria Fernando Pessoa, as pessoas podem se organizar todos os dias para conquistar o mundo. Eu mesmo faço isso às vezes. Um pouco antes de deitar, de dormir, Marília, para conciliar o sono e tal, falar, vou conseguir tal coisa e tal. Aí pronto. Facilita. Só que depois eu acordo e tenho que começar a trabalhar, né? Porque eu não conquistei o mundo. Não conseguiram. Aí tem lá, na matéria ainda, de acordo com a PF, Lulinha já estava se mexendo dos bastidores. Havia algum tempo. Coube a Marcola, o chefe do gabinete de Lula, marcar uma reunião entre o lobista e o Swedenberger Barbosa, então secretário executivo da pasta. Marcou, ainda teve a brincadeira. Manda um beijo para ele, fala que eu não fui porque você não me convidou. Né? Aí ela disse, precisamos 100% do Berger. Ok, estão lá, estão fazendo esforço. Né? E aí o Marcola teria facilitado esse encontro. Nesse período, então, ela passou a pagar contas do Marcola daquilo que ele chamou empréstimo. E o Marcola não é nem investigado. Né? Mas o Marcola era homem de confiança do Lula. Alguém acha que o Lula estava realmente sabendo do empréstimo de 217 mil para o Marcola? Outra, se o Lula tivesse empenhado em fazer esse negócio acontecer, teria acontecido, né, Marília? Se o chefe está convencido, por que não aconteceu? E é aí que chega a procuradora e diz, não aconteceu. Não aconteceu. Não teve. Mas nós vamos continuar a investigar. Fica parecendo assim, nós vamos continuar a investigar até achar. Né? E aí tem uma frase, aquelas frases que colam, né? Claro, teve lá um dado momento que ela teria dito, ou a gente vai ficar milionário ou vamos nos grande. Né? Mas isso não quer dizer necessariamente, precisa pegar o contexto da frase, vamos nos grande porque não vamos ser pegos fazendo sacanagem. Porque nem faz muito sentido, as coisas têm que fazer sentido. Porque se eles tinham a noção de que eles estavam no controle, estavam cheios de amigos que podiam protegê-los, eles não iam se grande porque iam ser pegos, mas porque tudo poderia dar errado, o negócio poderia dar errado. E deu, né? Porque não aconteceu. A coisa do canabidiol não foi adiante. Ou então vai lá, se é isso que vazaram para o Lulinha, a candidatura do Lula, pega a caneta e marca na reportagem onde está o crime, no caso de estar impresso. Ou use mecanismos aí, outros, no caso de ser um troço eletrônico. O fato é, não aconteceu.